Nesse vídeo, eu vou te ensinar um macete que pode tornar uma questão bastante longa e complicada em uma questão que você resolve em menos de 30 segundos em matemática no Enem. Se você não me conhece, meu nome é Flávio, eu acertei 168 questões no Enem e agora ajudo você também a ter uma ótima nota e conquistar a vaga na faculdade dos seus sonhos. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações e também convido você a conhecer o treinamento Mestre no Enem versão matemática, que é um treinamento para a reta final em que pode ajudar muito a você conquistar uma nota maior na prova de matemática e está com 50% off com o cupom MESTRE50, exclusivo agora para a reta final. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo ver qual é esse macete incrível. Bem, pessoal, então eu vou mostrar agora o macete da mediana, que é um macete que vai fazer você resolver essas questões em menos de 30 segundos. Em alguns casos, você vai conseguir resolver, às vezes em 15 segundos até, dependendo de como a questão for estruturada. Eu vou mostrar dois exemplos de questão, esse é o primeiro com tabela e o segundo com gráfico, para ficar bastante claro como que funciona esse macete. Então a ideia basicamente da questão é, ele te dá uma lista de jogadores, né, fora da ordem, e pede qual é a mediana da distribuição. Simples assim, sem grande complicação. Como que você pode pensar no conceito da mediana? A mediana nada mais é que, se a gente tiver uma linha com números crescentes, a gente pode pensar que, vamos supor que eu tenho o número 2, o número 4, o número 5, o número 8 e o número 10. Quando eu ordeno os números em ordem crescente ou em ordem decrescente, eu sempre tenho que o número do meio, ou os dois números do meio, caso seja uma distribuição com números pares de elementos, esse daqui vai ser a mediana. O problema é que para eu achar a mediana com esse método, eu preciso ordenar os números. Nesse caso, até que não é tão difícil, mas já apareceram casos no Enem com listas com, por exemplo, 12 elementos, 16 elementos, 20 elementos, e elementos com números muito maiores e mais complicados. Então, ordenar esses números aqui não é tão simples quando pode haver essa complicação do Enem dar uma questão mais difícil, que vai ser o exemplo da segunda questão. Então, essa questão ela é bem fácil, daria para resolver sem grandes macetes, mas o macete vai te ajudar mesmo nesse tipo de questão. Qual que é o macete? Pensa o seguinte, se eu quero encontrar o número do meio, como que eu posso fazer? Eu posso fazer de uma forma um pouco mais inteligente. Em vez de eu ter que ordenar a lista, eu posso simplesmente eliminar o menor e o maior. Vejo que sobrei 3 ainda. Se sobrou 2 ou 1, eu paro. Se sobrou mais do que 2 ou 1, eu faço o processo de novo. Sobraram 3. Então eu elimino o menor, elimino o maior. Percebe que só sobrou 1? O que sobrou é a mediana. Então esse é o que eu chamo do macete da mediana. Basicamente, se eu vou eliminando as pontas, os maiores e menores, eu consigo achar o do meio. Então olha como aqui fica fácil. 13 é o maior, 8 é o menor. 11 é o segundo maior, 8 é o segundo menor. 9 é o segundo menor, 10, sobra o 9. Então eu eliminei, ó, maior, menor. Maior agora, depois que eu eliminei, menor. Maior, menor, sobrou o 9. Então, a alternativa certa, alternativa A. Percebe como é fácil? Então eu não preciso ordenar nada, não preciso fazer nada. Eu só elimino maior, menor, maior, menor, maior, menor. Se tiver um número par de elementos na distribuição, vão sobrar 2, eu calculo a média dos dois. Se fosse, por exemplo, 9 e 10. 9 mais 10 dividido por 2, 9,5. Agora, se tiver um número ímpar, como é esse caso aqui, até mais simples, é o elemento que sobrar. É o elemento do meio. É o elemento exatamente que vai ficar no meio de todos esses maiores e menores. Então vou mostrar agora o exemplo com essa questão que eu até já resolvi num outro vídeo, mas eu acho que vale a pena para vocês também verem como é que funciona. Basicamente aqui ele está dizendo que esse gráfico, cada mês, né, representado por um ponto, e ele quer saber qual é a mediana desse gráfico. Aqui a gente vai ter 12 meses, né, porque são os 12 meses do ano. Então percebe que aqui vai ser uma distribuição que a mediana vai ser a média dos dois elementos que sobrarem, porque tem um número par, são 12 elementos que a gente tem aqui. A primeira coisa que você teria que fazer é só identificar exatamente quais são os pontinhos realmente para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, os 12 pontos eu vou marcar aqui. Agora vamos usar a regra do maior menor. Elimina o maior, elimina o menor. Elimina o segundo maior, elimina o segundo menor. Elimina o terceiro maior, elimina o terceiro menor. Elimina o quarto maior, quarto menor. Quinto maior. Aqui os três são iguais, então tanto faz qual eliminar. No fim só vão sobrar esse elemento e esse elemento. Só que esses dois valem 27,4. Então seria, só para montar a conta, mas isso é óbvio, né, dividido por 2, que é o próprio 27,4. Alternativa A. Percebe como saiu rápido? Se eu tivesse feito do outro jeito, como que eu teria que fazer?
Olha só como seria complicado, que eu imagino que muita gente fez. Você pegaria 29,5, depois você colocaria 27,7 e assim por diante, e depois você ordenaria essa lista. Daí quando você ordenasse, você ia procurar os dois do meio. Cara, você ia gastar uns 5 minutos nessa questão pelo menos. E com esse método você gastou o quê? 20 segundos? 30 segundos? Estourando? Acho que nem isso. Então é uma questão que fica muito fácil e cai todos os anos praticamente. Prova pedindo mediana, pode ver, todo ano cai uma ou duas questões pedindo mediana e tome muito cuidado. Então, alguns conceitos até que vale a pena revisar aqui, além do conceito de mediana. Não confunda a mediana com média e não confunda a média com moda. Vamos até fazer uma breve revisão aqui. Mediana é o elemento do meio. Pode ser o do meio ou a média dos dois do meio. Média é soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. E moda, vou colocar aqui, é o elemento mais comum. Então, nessa distribuição aqui, se eu tivesse que calcular a média, aí ficaria um pouquinho mais chato. Eu teria que realmente somar todos e dividir por 12. Não teria muito como fugir. E se eu quisesse a moda, qual que é o número que mais aparece aqui? É o 27,4 também, né? Se eu não estou enganado, ó, porque ele aparece 3 vezes. Então o elemento que mais aparece desses 12 é o 27,4. Então se ele pedisse assim, podia ser uma questão mais complicada. Ele pedisse a média, a mediana e a moda. A média você teria que calcular, aí seria um pouquinho mais chato mesmo. A mediana você calcularia pelo método da mediana que eu acabei de ensinar. E a moda seria o número mais comum, que seria também 27,4. Então nesse caso, a mediana e a moda são exatamente iguais. Beleza? Então esse é o macete da mediana. Se você já conhecia, deixa aqui nos comentários, ou se não conhecia. Eu acho que é bastante bacana para eu ver se eu trago mais macetes como esse. Eu tenho diversos macetes parecidos com esses daqui que eu acabo usando na prova, que pode ajudar vocês também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço.